Olá, boa noite pessoal do Instagram, do YouTube. Estamos aqui numa quinta-feira fria aqui no sul, por isso que eu tô de casaquinho aqui, né? Porque tá frio. Mas enfim, estamos aí para trabalhar. Trabalhei até agora há pouco e estou aqui para falar sobre o poder que existe dentro de nós, inclusive para curar o nosso corpo, tá? Vou esperar um pouquinho enquanto o pessoal do Instagram aqui, o Instagram divulga a minha live, né, para as pessoas que estão online. Eu não vou falar nomes, né, nem no YouTube, nem no Instagram aqui de comentários, porque eu vou focar no que eu preciso passar para vocês hoje, nessa noite, ok? Então, pessoal, eu preciso falar para vocês sobre o poder que nós temos dentro do nosso corpo. Nós fomos criados para termos o poder de nos autocurar, né? Todos nós temos esse poder de autocura. E tudo o que acontece no nosso físico tem a ver com sentimentos, vibrações que nós vivemos, coisas que nós temos guardadas, que ficam vibrando, reverberando no nosso organismo e assim fazem nós entrarmos em energias densas de falta de saúde, de doenças, né, de problemas que nos fazem mal. Tá? Então hoje eu vou falar para você sobre um pouquinho desse poder que cada um de nós tem dentro do corpo. E o segredo, né, desse poder que nós temos de autocura está dentro de cada uma das nossas milhares e milhares de células. Tá? Dentro do nosso corpo está o poder da autocura. Então, algumas pessoas me perguntam assim, ok, eu posso me curar, né? Mas como que para algumas pessoas é fácil, para outras nem tanto? Por que para algumas pessoas é uma coisa natural, né? A autocura. E aí eu vou explicar para vocês sobre... primeiro eu vou colocar para vocês como que funcionam os nossos chakras, né? Acho que todo mundo aqui já deve saber o que são os chakras. São 7 chakras que nós temos. O chakra base, que é também chamado de chakra sexual. O chakra do umbigo, né, que é a nossa ligação com os nossos ancestrais. O chakra do plexo solar, que é o do estômago. Daí nós temos o chakra do coração, que também é conhecido como a glândula timo. Daí nós temos o chakra da garganta, que é o chakra laríngeo, né? Nós temos o terceiro olho, que é a glândula pineal. E nós temos o chakra coronário. Então, são 7 chakras. Os 3 chakras, que são os mais baixos, digamos assim, o sexual, o umbilical e o plexo solar, eles são as nossas emoções, né? São aquelas coisas que nós carregamos, que nós trazemos dos nossos ancestrais, né? Coisas que nós vibramos lá da época de infância, que a gente traz tudo isso muito vivo para nossa vida atual, para nosso momento atual, né? E essa emoção, né, causa uma certa destruição. Se for negativa essa emoção, ela vai causar uma certa destruição, ou então ela vai causar no nosso organismo, né, o aparecimento de doenças. Tá? Então, esses 3 chakras que são considerados da emoção precisam estar regulados, né? Só um pouquinho, vou pegar uma aguinha. Enquanto o pessoal vai entrando aí. Daí nós temos o último que eu vou falar é o chakra do coração, tá? Daí nós temos os 3 chakras principais aqui, que seriam os de cima, né? O coronário, o chakra frontal e o laríngeo. Esses são os chakras da razão, digamos, do lógico, né? Da nossa vida, né? E então, juntando o emocional, que são os 3 de baixo, com os lógicos e o racional, que são os 3 de cima, nós temos então a junção desses 3 no chakra cardíaco, que é a glândula timo.
É ali que tudo se junta e que vibra, reverberando então no nosso organismo. Então, quando você tem ali no teu coração, né, resquícios desses sentimentos mal resolvidos, de coisas que você carrega da tua infância, de coisas que você não consegue lidar, baixa a tua imunidade e começa a dar problemas no seu corpo físico através de doenças, né, que começam a surgir. Então nós precisamos equilibrar os nossos 7 chakras para daí sim nós vibrarmos a vibração que faz a saúde ficar plena no nosso corpo, a alegria, né, e a prosperidade também na nossa vida, tá? Então vamos lá, falando um pouquinho sobre esse poder que nós temos dentro de nós de autocura, tá? Esse poder, ele tá dentro das nossas células, tá? E dentro das células tem vários componentes que formam a célula. E nesses componentes tem um componente que são os telômeros, né? Os telômeros, eles são estruturas constituídas por proteínas e DNA que formam as extremidades dos nossos cromossomos. Então essas extremidades... Só um pouquinho, gente, que hoje falei demais hoje. Falei tanto na hipnose que eu fiz hoje que tô meio assim hoje. Mas enfim, vamos lá. Então esses telômeros que formam, né, as extremidades dos nossos cromossomos, né, eles têm a capacidade de impedir o desgaste do material genético, tá? E manter aquela estabilidade da célula que faz a gente ter saúde, que faz a gente rejuvenescer e manter a juventude dentro do nosso corpo, né? Então, quando esses telômeros eles estão alongados e saudáveis, que é uma pessoa normal, que não carrega problemas, né, emocionais fortíssimos, traumas, medos, insegurança, sentimento de incapacidade, né? Todas essas coisas negativas, quando não acontece isso, então nós sentimos, né? Nos sentimos mais jovens, porque esses telômeros eles estão alongados, eles estão fazendo a conexão de uma forma correta. Isso mantém a nossa mente mais jovem e capaz, né, de se curar e também de rejuvenescer. E a nossa capacidade de renovação celular, ela é aumentada quando esses telômeros estão mais alongados, tá? Então, a diminuição desses telômeros, que é uma estrutura dentro da célula, tá? Essa diminuição, ela provoca então, né, uma instabilidade que afeta a nossa vitalidade, que pode abrir, digamos assim, a nossa porta para as doenças e para vírus, gripes e tantas outras coisas, né? Então a gente precisa entender como que funciona, né, dentro da nossa célula, dentro do nosso corpo, e como que a gente pode conversar com essas células para dar o comando correto. Eis aí uma informação muito interessante. Porque quando você bebe água, né, quando você come alguma coisa, você está colocando para dentro do teu corpo algo muito importante, que a maioria das pessoas, elas não dão bola, simplesmente vão lá, se alimentam, comem de qualquer jeito e tudo bem. Só que você não deu uma intenção, você não colocou ali uma intenção, né, para que o nosso corpo absorva aquela intenção. Então não faz efeito nenhum. É como colocar para dentro e deixar ali o nosso barco à deriva, né, seja o que Deus quiser. E aí a gente reclama quando às vezes o nosso barco ele vai para águas tortuosas, aquelas águas tumultuadas, né? E que levam a gente a ter altos e baixos na questão energética e de saúde, né? Então, o comprimento desses telômeros dentro da nossa célula pode ser interpretado como um indicador de status geral de saúde, tá? Que integra de forma acumulativa, digamos assim, as experiências positivas e negativas do indivíduo. E isso reflete, gente, olha só, reflete na maneira de nós mostrarmos a nossa idade,
seja ela biológica ou seja ela cronológica, né? Então tem pessoas que têm ali uma idade cronológica de 50 anos, mas a idade biológica é de 30, por exemplo. Aquela pessoa, você não envelhece nunca, né? Acontece muito isso. Ou então o contrário, aquela pessoa que tem 30 anos, mas que aparenta ter muito mais. É por causa do encurtamento desses telômeros, né? Então quando os telômeros ficam tão pequenos que já não são mais capazes de proteger aquele DNA nosso, de manter aquela integridade, né? Elas param de reproduzir, as células delas param de reproduzir e alcançam um estado de velhice. Quando os telômeros são encurtados, nós então aceleramos, né, esse processo de envelhecimento no nosso corpo. Por isso que o tamanho dos telômeros dentro da célula é considerado como um indicador de envelhecimento no nível molecular dentro da célula, né? Embora não seja esse única forma de você entender, né, a idade, mas é um dos indicadores, né, que demonstra isso. Então, dentro das células, né, nós temos também outra estrutura importante, que são as mitocôndrias. E as mitocôndrias é a nossa fábrica de energia. Se elas estão ali, né, funcionando de maneira correta, se elas estão ali com um bom número de mitocôndrias dentro da célula, nós temos energia, nós temos entusiasmo, nós temos força de vontade para fazer as coisas, nós temos ânimo para levantar cedo e fazer o que tem que ser feito, né? A gente planeja o dia, planeja amanhã, planeja o ano que vem. A gente tem essa energia dentro de nós porque as nossas mitocôndrias estão trabalhando direitinho e nós estamos cuidando bem delas para elas se multiplicarem, né? Ela também faz a respiração celular e controla a oxidação da célula, ou seja, mais um indicador aí de rejuvenescimento. Quando a célula oxida, é sinônimo de que nós estamos envelhecendo, né? Então a mitocôndria dentro da célula, ela controla exatamente essa oxidação, tá? E mantém também a integridade da célula e comanda a imunidade do corpo. Então aqui nós estamos falando de dois componentes, né, da nossa célula, né, os telômeros e as mitocôndrias, que estão aí envolvidos com a autocura, né, com aquela coisa de você poder se curar automaticamente, tá? Então vamos lá. O que encurta os nossos telômeros e diminui o número de mitocôndrias e as danifica? Ou seja, nós temos coisas que nós passamos no dia a dia que fazem esses dois componentes importantíssimos dentro da nossa célula não funcionarem bem ou diminuírem de número, né? E aí a nossa célula começa a ter problemas. Vamos lá. Primeiro, o estresse provoca, tá, a diminuição dos telômeros e o número de mitocôndrias diminui. O que mais? A ansiedade, vícios como álcool, cigarro, drogas, certo? O que mais? O sedentarismo, aquela pessoa que não faz exercício, ter temperamento violento. Quando você tem esse temperamento violento que você não consegue controlar, você faz também o encurtamento desses telômeros e as mitocôndrias perdem a energia. O que mais? O pessimismo, a má alimentação, né? A tristeza, ou seja, aquelas mágoas que você remói do seu passado, a falta do perdão, né? A vingança, aquele sentimento de ter que se vingar porque alguém fez para você, você tem que devolver na mesma moeda, tá? Tudo isso interfere. A exposição excessiva ao sol em horários impróprios também altera, ou seja, aí já é uma coisa externa, né? Não nossa, né? E o que mais? E o meio que você vive impróprio, ou seja, se você vive num local onde as pessoas não têm cuidado, tem muito lixo, uma casa desorganizada, né? Uma casa suja, um ambiente tumultuado, onde tudo tá cheio de entulho, pessoas que guardam coisas, né? Aquelas coisas que não servem para nada, na verdade, ficam guardando. Isso tudo traz, né, uma atmosfera, um meio impróprio, né, para nós rejuvenescermos e termos esse controle dentro de nós. Tá? Então, o campo energético congestionado ao nosso redor, ele interfere
tá? E como que esse campo energético acontece? Quando nós criticamos as pessoas, né? Quando a gente critica o tempo todo, quando a gente julga o outro, quando reclamamos de tudo e de todos, aquela pessoa que vive reclamando de tudo, né? Interfere. Então você está envelhecendo quando isso acontece. Você está adoecendo quando isso acontece. Quando nos preocupamos com o futuro. Por exemplo, eu não sei o que vai ser da minha vida se eu perder o emprego. Ou seja, isso nem aconteceu. Mas você já está sofrendo por algo que pode ser que aconteça. E se você vibrar, vai acontecer, né? Então, é uma coisa que vai fazendo essa destruição, tá? Dentro de você. Então precisa tomar muito cuidado com tudo isso. O que mais? Quando nós enganamos as outras pessoas, quando nós humilhamos as pessoas, né, sem motivo, quando nós estamos tristes, aquela tristeza, aquela mágoa, aquela pessoa que partiu e você vive lamentando, aquele egoísmo de querer aquela pessoa que partiu para presente ali, isso é egoísmo, né? Isso não é uma saudade boa, isso é um egoísmo. E quando nós trabalhamos contra a vontade, sabe quando você vai trabalhar de manhã, já levanta de manhã, já diz, meu Deus, eu tenho que levantar para ir para aquele trabalho que eu odeio. Gente, isso é destrutivo, isso é horrível, né? Então a gente precisa entender que isso faz congestionar todo o nosso campo energético. O que mais? Quando a gente sente que nós somos vítimas de tudo, né? Isso só acontece comigo, porque eu sou azarado, porque Deus não lembra de mim, porque Deus esqueceu de mim, porque o universo, porque o mundo, porque a vida, porque o governo, tudo, né? Aquele sentimento de que você é vítima de tudo, ele congestiona o teu campo energético e te faz adoecer. Outra coisa é quando nós não agradecemos, né, quando a gente não tem gratidão ao que nós temos, porque somente coisas novas vão vir para tua vida quando você souber agradecer o que você tem, senão não vem. Pode esquecer. O emprego novo que você tanto quer, ele não vai vir enquanto você não trabalhar com entusiasmo e não amar o que você faz. Quando você amar o que você faz, coisas novas virão, o emprego ideal virá, e aí sim, você vai poder se sentir bem, mas sinta antes, tá? A boa notícia, tá, é que nós podemos aumentar o número desses nossos telômeros dentro da célula, tá? E também aumentar o número de mitocôndrias das nossas células. Isso vai fazer com que a gente tenha uma saúde perfeita e vai fazer a gente rejuvenescer e ter mais ânimo para tudo na vida, tá? Como que se aumenta a energia vital nossa para que tudo isso comece a acontecer? Então vamos lá, respiração consciente e meditação. Isso ajuda demais, tá? Quando você tem aquela respiração consciente. O que é uma respiração consciente? Quando você está no dia a dia, você está respirando, você nem sabe se o ar está entrando, se está saindo, tanto faz, né? Só que quando você para, começa aquela respiração de sentir o ar entrando, sente o ar dentro de você e depois você solta, né? Isso é respiração consciente. Isso não é só uma respiração consciente. Isto é também uma conexão com o teu eu, tá? Esse tempo que você tira para você, para se conectar com você, com a tua respiração, sentir quem você é, isso tudo aumenta a tua energia vital, tá? O contato com a natureza, andar descalço na terra, na grama, isso ajuda demais você se conectar com essa energia da terra e revitalizar o teu corpo. A exposição ao sol bem cedinho ou à tardezinha, né? Aquela coisa de você estar ali, recebendo aquela luz do sol, agradecer e sentir o calor. Parece que aqueles raios de sol entram na tua pele, rejuvenescem a tua pele, né? E fortificam o teu organismo. O sol é maravilhoso, usado com moderação. Tudo na nossa vida é maravilhoso se nós usarmos com moderação. Então tudo é equilíbrio, né? Inclusive o sol, tá? Outra coisa, ingerir bastante água durante o dia, né, com aquela intenção. Você não ingere uma água qualquer, você ingere uma água com intenção. Eu desejo paz, tranquilidade, paciência,
entusiasmo, foco, concentração. Intenciona tudo que você quer para aquela água. Até mesmo saúde, saúde física, saúde mental. Eu quero ter equilíbrio. Vai intencionando para aquela água tudo que você quer. E quando você bebe aquela água com intenção, é isso que a água vai fazer no teu organismo, certo? Vamos lá, o que mais? Ter um sono restaurador de pelo menos 7 horas diárias, né? Então, se você tem que acordar cedo, não adianta ficar jogando videogame até meia-noite, certo? 1 hora da manhã. O que vai fazer com o teu corpo? Vai provocar no teu corpo um colapso, né? Momentaneamente você pode não sentir isso, mas ao longo, né, da vida, dos anos que vão se seguindo, você começa a perceber o quanto isso é maléfico para você e o quanto isso te faz mal. Então, cuidar de você é importante, tá? Dormir é importante. Você ter aquelas horas de sono e dizer eu não abro mão de nada dessas horas de sono por nada. Eu tenho o costume, gente, de dizer assim, ó, quando eu tenho uma festa para ir, que eu tenho que ficar até mais tarde, eu até vou, mas eu sempre recupero as horas perdidas. Porque se você não recupera, o teu organismo vai sentir falta. E mais pra frente você vai ver o efeito negativo que essa falta de dormir, né, dessas horas dormidas, farão no seu organismo, certo? Mas o ideal não é você recuperar depois, é você dormir no horário correto. 9 horas, 10 horas, já se desliga das redes sociais, desliga de tudo e começa então a se conectar com a tua noite, com as coisas que você deseja, com o teu eu superior, com o teu eu verdadeiro. É assim que essa noite de sono será restauradora, transformadora na tua vida, tá? E fazer exercícios, gente. Exercícios, quando eu falo para as pessoas que vão no meu consultório, né? E elas vão para curar estresse, para curar ansiedade, depressão, obesidade, várias coisas. Mas tudo é uma ligação e o exercício físico é algo importantíssimo que não pode faltar para o teu bem-estar. Então não adianta eu ficar tratando traumas da infância, tratar as mágoas, tratar o perdão, tratar de tirar toda aquela insegurança, aquela incapacidade dentro de você, se o teu corpo físico não é, né, exercitado. Esse exercício físico, ele é importante para o mental funcionar perfeitamente bem. E a tua vida é uma engrenagem. Então você trata o emocional, o mental e o físico. O físico que você tem que tratar é fazendo exercícios físicos. Ah, Sandra, mas eu não tenho como fazer academia. Levanta mais cedo e vai andar. Certo? Ou então, antes de dormir, dá uma caminhada no bairro, compra uma esteira para fazer esteira em casa, mas uma caminhada, no mínimo, você precisa fazer. E isso é o mínimo, tá, gente? O ideal seria fazer musculação mesmo, sabe? Fazer uma academia, fazer, sei lá, coisas que fazem movimentar a energia do teu corpo de verdade. Fazer beach tênis, por exemplo, né? Para os homens, jogar futebol, muitos fazem isso e ajuda demais, tá? Nesse processo de equilíbrio, né? Mental, emocional e físico, tá? O que mais? O equilíbrio mental e energético do nosso corpo, tá? Ele é também importante para aumentar a energia vital. Então, quando nós temos um campo energético equilibrado, o que acontece? Quando que isso acontece na nossa vida? Quando nós somos positivos, quando nós nos colocamos no lugar do outro, quando nós temos empatia, quando nós sentimos e emanamos amor pro próximo, pras pessoas, né? Não aquela coisa, eu amo, mas eu não demonstro. Não, é demonstrando mesmo. É fazendo carinho, é beijando, é dizendo eu te amo, é abraçando, é pegando, é sentindo a energia, né? Isso, tá? É que faz o nosso campo energético ficar equilibrado, tá? Quando nós perdoamos, apesar do seja o que for, o perdão é fundamental. Então, quando a gente tem coisas para perdoar, o perdão, eu sempre falo para as pessoas, o perdão é uma libertação. Todo mundo precisava entender a essência do perdão para entender que o perdão é a maior vingança que você pode dar ao outro.
tá? Agora, o que mais? Quando nós ajudamos as pessoas, estamos sempre disponíveis, tá? Quando nós vivemos com alegria, quando nós trabalhamos com entusiasmo, quando nós fazemos o nosso melhor, seja o que for, no trabalho, em casa, no relacionamento, com os filhos, com os pais, seja o que for, tá? Dá o teu melhor. E quando nós fazemos isso, o teu corpo reconhece isso e transforma esse reconhecimento em saúde mental, em saúde física, em saúde emocional, certo? E nós temos o livre-arbítrio de escolher o que nós queremos vibrar, emanar e atrair. Então, temos que pensar que a escolha é nossa. Esse é o livre-arbítrio que Deus tanto fala, que Jesus tanto falava. Deus dá de presente o livre-arbítrio. O que você está fazendo com o seu livre-arbítrio? Você está usando ele a seu favor ou você está usando ele contra você? Você está plantando coisas erradas na tua vida e aí espera colher outra coisa. Quem planta feijão não vai colher arroz. Quem planta maçã não vai colher uvas. Não tem como. Se você plantou, você colhe. E esse é o livre-arbítrio. De você ter o livre-arbítrio, a decisão de plantar o que você quiser. Mas a colheita, ela é, de fato, né, inevitável na nossa vida, tá? Então nós precisamos iniciar uma nova história sobre quem nós somos e o que nós queremos na nossa vida de agora para frente. E o que você quer? Temos que questionar, fazer esse questionamento dentro de nós, perguntar para você mesmo olhando no espelho, tá? Perguntar ali qual que é o teu propósito de vida. E eu vou falar para vocês, propósito de vida, gente. O que é um propósito de vida, tá? Propósito de vida é quando você descobre um dom. Tá, eu tenho o dom, Sandra, eu tenho o dom de desenhar, eu tenho o dom de pintar, eu tenho o dom de mexer com planilhas do Excel, eu tenho o dom de cuidar de pessoas, eu tenho o dom da cura, eu tenho o dom, né, de ajudar as pessoas através da palavra. Ache esse dom. Aí você pergunta, né, para si mesmo, este dom, se eu desenvolver ele, se eu fizer isso o tempo todo, ele me traz uma satisfação? Se a resposta for sim, então você descobriu um propósito de vida. Isso é propósito de vida, tá? E eu falo para as pessoas que, Sandra, eu não sei no que eu sou bom. Se você faz o teu trabalho diário, né, aquele trabalho que você vai lá e ganha o seu salário no final do mês, se você faz ele com entusiasmo, com amor, com dedicação, se você levanta da cama entusiasmado para ir trabalhar, esse é o teu propósito de vida. E isso basta, você não precisa ter uma coisa que vai transformar pessoas. Ali o teu trabalho também transforma, né? Porque tudo que é feito com entusiasmo transforma de alguma forma. Então, entusiasmo no trabalho e fazer algo que você tem uma afinidade, uma facilidade que outras pessoas não têm, é um propósito de vida. E só você faz daquele jeito. Então, você é o único nesse propósito de vida, tá? Então, descobrir esse propósito é importante. O que você precisa mudar para ter uma vida mais plena e feliz? Pergunte para você mesmo, na frente do espelho, o que eu posso mudar para ter uma vida mais feliz, uma vida mais plena, mais tranquila? As respostas vão vir. É só você esperar que a resposta vem, tá? Quem eu preciso perdoar? Pergunte-se, porque às vezes, quando você não se pergunta, de repente você carrega mágoas aqui dentro do peito que você nem lembra mais, mas elas não são esquecidas pelo teu mental, tá? Tudo fica registrado e de uma forma ou de outra vai vir para fora. Então, às vezes, quando você se pergunta isso, as respostas vêm e aí você lembra, poxa, aquela pessoa me magoou, eu precisava sim perdoar ela. E aí você começa, então, né, a ver quem você precisa perdoar, tá bom? Como eu posso perdoar o meu passado? As pessoas, muitas chegam no meu consultório, né, com aquela questão: meu Deus, Sandra, eu carrego uma culpa imensa porque eu fiz muita coisa errada, eu prejudiquei muitas pessoas, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ou seja, carregam uma autopunição dentro delas que é destrutiva, que levam elas, né, para um abismo que parece que não tem saída. Você tá ali na beira do abismo, né? E se você olha para trás, o teu passado é negro e você não tem outra coisa. Ou você volta para o passado negro ou você pula no abismo. Tá? E você precisa entender o seguinte: nós estamos aqui, todos nós, numa escala evolutiva para sermos melhores.
E como que você precisa ser melhor? Por que você precisa ser melhor? Porque você não é perfeito. E quem não é perfeito erra. E errar é humano. Agora, uma coisa, eu não tô aqui justificando o erro de ninguém, tá? Eu já errei muito no passado, cometi muitos erros, mas quando você comete erros e aprende com esses erros, significa que você teve uma grande lição na tua vida e esses erros que você cometeu foram o teu mestre para que você não repita os mesmos erros e que você possa ensinar outras pessoas a não cometerem os mesmos erros. Olha, quando você comete um erro, tenha a consciência de que aquilo é errado e você comete de novo, e depois de um tempo de novo, e depois de um tempo de novo, aí você está realmente numa vida de involução, a vida involutiva, não evolução. Sabe aquela que involui, aquela que regride, aquela que te leva para o abismo que está na sua frente? Agora, quem tem consciência de que errar é humano e que tudo é perdoável, tá? Quando ela olha para o passado, das coisas que ela fez lá no passado, ela olha para lá e diz assim: ok, eu errei, mas eu aprendi. E eu vou voltar para esse passado e vou olhar para ele com gratidão. E quando você volta para o passado, você descobre outro caminho que não é o abismo que está ali na tua frente. E aí você consegue achar uma saída. Para tudo na vida tem uma saída. Mas só quando essa autopunição que você carrega dentro de você, ela deixa de existir. E essa autopunição, gente, ela é destrutiva. Completamente destrutiva. Eu acho que é a causa maior de todas as doenças que existem no corpo físico, tá? Tudo começa dentro da mente, tá? Dentro da mente, tá? Eu atendi essa semana uma pessoa que tá com câncer, né, de mama. E ela carrega mágoas profundas, né? Mágoas profundas. Mágoas, assim, que ela não consegue perdoar. Ela se culpa demais por muitas coisas, né? E olhar para isso tudo, né? É dolorido. É dolorido. Mas qual que é mais dolorido? Você olhar para tudo isso de novo, você enxergar ali o perdão, a capacidade de se perdoar e de perdoar o outro, ou você enfrentar essa doença que pode se agravar e que pode ir para uma coisa que você não consiga mais controlar, tá? Eu sempre falo para as pessoas, todas as doenças têm uma causa, antes de se manifestarem no físico, ela tem uma causa emocional por trás. E é essa causa emocional que eu trato lá no meu consultório, quando eu faço hipnose. A gente vai lá na causa emocional, ver o que tá lá, buscar aqueles indícios, né, de sentimentos negativos que fazem você hoje ter manifesto no seu corpo físico certas doenças. Pode ser câncer, pode ser diabetes, pode ser colesterol alto, problemas do coração, alergias, problemas de garganta, né? Problemas de você estar sempre com virose, infecções urinárias, tudo isso, gente, é reflexo do que está aqui dentro da mente e o que você vibra aqui dentro do teu coração, que é a junção da mente e do emocional dos outros chakras. Eles se reúnem aqui dentro, aqui neste chakra, né, do coração, que é o chakra cardíaco. E aqui é que emana para o mundo. Aqui é que emana o comando para cada uma das tuas células para serem o quê? Doentes ou saudáveis? Rejuvenescer ou envelhecer? Né? Então, ser positiva ou ser negativa? É daqui que emana. Se você não cura isso aqui, não adianta você se alimentar bem, não adianta você não ter vícios, não adianta você fazer exercícios físicos. Tudo é uma junção. Tudo depende de você estar em equilíbrio. O equilíbrio é de toda, né, essa função corporal que você precisa sentir, tá? E como que, então, mais uma pergunta que você pode fazer para você mesmo, né? Como que eu posso ser mais positiva? Por exemplo, alguém que levanta da cama, vai pegar o carro e o pneu do carro tá no chão. Pensa, meu Deus, que azarado que eu sou. Como que isso foi acontecer comigo? Ah, acabou meu dia. Meu Deus do céu. Olha só.
Você tem que olhar para aquela situação que se apresentou na tua vida com outros olhos. E sempre pensar algo positivo. Às vezes você tem que inventar alguma coisa positiva. E perguntar, o que que Deus quer me falar com isso aqui que apareceu na minha vida? Ou, por que eu atraí isso hoje na minha vida? O que que o universo, o que que o meu corpo, o que que a minha energia quer dizer que eu estou fazendo de errado, que eu tive que passar por isso? E quando você se faz essa pergunta, então fica mais fácil de você resolver a situação. Porque você vai ter respostas. E a resposta pode ser o seguinte, pode ser assim... realmente eu precisava de um pouco mais de tempo comigo mesmo. Então, enquanto o borracheiro não vem, ou então alguém troca o pneu, eu vou me ligar comigo mesma, fazer uma meditação, né? Escovar os dentes, que esqueceu de escovar, me maquiar melhor, me arrumar melhor para ir para o trabalho, certo? Tem coisas que você pode colocar no lugar do negativo, colocar algo positivo. Sempre tem. Tá? Ou então, eu acho que a empresa não é tão longe, eu acho que eu vou a pé para a empresa hoje, porque assim eu já faço exercício físico, já estou saudável, já, né, se alegra com isso, ou então vou de bicicleta. Ok, não tem problema, furou o pneu, eu vou de bicicleta, vou de bike. Ou então, você vê outro artifício que você pode colocar ali naquele momento como positivo, tá? Agora, ficar olhando sempre para o negativo, isso destrói a tua saúde e a tua vida. Como eu posso ser uma pessoa melhor, como um esposo, como esposa, como funcionário, como pai, como mãe ou como filho, né? Como eu posso ser um filho melhor? O que eu posso melhorar com os meus pais? O que eu posso fazer de novo com os meus filhos, né? Será que eu posso ser um pouco mais paciente com eles, brincar mais com eles, sentar no chão e fazer alguma brincadeira nova, certo? Como que você pode melhorar? E sempre tem uma forma de melhorar, tá? Como eu posso ser melhor na minha profissão, tá? De repente você está ali há muitos anos fazendo sempre a mesma coisa e você se pergunta, será que eu posso fazer um curso novo, obter uma nova habilidade, alguma coisa que vai me fazer crescer e me sentir melhor? Essa busca faz a gente sair do lugar, porque nós vivemos dentro da nossa vida, né, uma engrenagem e ela precisa se movimentar. Movimenta ela. Se você faz ela ficar estagnada, a tua vida também fica estagnada. Então, como que se move essa engrenagem da prosperidade, da vida, da felicidade? É quando você coloca ali o combustível para que isso aconteça. O combustível é buscar novas tecnologias, buscar novos cursos, fazer uma faculdade nova, né? Ter ali um novo empreendimento, projetar algo novo. Tudo isso faz a nossa mente né, rejuvenescer, porque quando a gente pensa, quando a gente tem novos ensinamentos à nossa disposição e quando nós começamos então a nos dedicar a esses novos ensinamentos, né, aprendizados novos, nós automaticamente rejuvenescemos, certo? Então, gente, eu dei aqui várias dicas para vocês, como que você pode, né, manter-se saudável e provocar no teu corpo a autocura, com essas energias elevadas, com coisas boas, com coisas que te fazem bem. A água, gente, é algo muito importante, tá? Eu uso essa garrafa que tem um cristal dentro, vocês estão vendo aqui? Essa garrafa, tá? É um cristal verde. De qualquer forma, o cristal ajuda muito, as pedras ajudam muito, né? Na energia das coisas e na vibração. Porém, a minha intenção, o que eu intenciono para esta água, faz muita diferença. E eu intenciono amor. E ter cristais em casa é muito legal. Olha só, gente, olha que coisa mais linda. Esse cristal, e é tudo feito de pedra, até a borboletinha, ó, ela é feita de pedra, tá? Se vocês quiserem conhecer, eu vou deixar aqui no link da live depois, tá? É da Protea, esses cristais, coisa mais linda, olha, gente, que coisa mais maravilhosa, tá? Eles vendem isso aqui, essas pedras, olha esse cristal aqui, que lindo, maravilhoso, né? Olha, tem mais um aqui que eu uso, né? Muitos cristais. Olha que coisa linda. Esse aqui é de colocar a vela dentro, tá? Tá vendo a vela dentro? Ó,
Que coisa maravilhosa, não é? Isso tudo traz energias para nós. Então a Protea vende esses cristais que ajudam muito, né, a gente também a se cercar de boas energias e de transmutar energias que estão ali de repente estagnadas ao nosso redor, né? Então, ter cristais em casa, ter coisas que nos fazem transmutar as energias densas ajudam demais. Olha só que coisa linda, gente. Isso aqui é uma bandeja, olha que delicada que é. Também são coisas da Protea, tá? Eles vendem todo esse material, tudo feito de pedras, que também é uma forma de você, né, ajudar a tua energia, a tua vibração a se equilibrar. Então, cada pedra tem uma cor e um significado e uma atuação energética na nossa vida, tá? Então, é importante que você tenha sempre vários cristais de várias cores, né, por perto, no teu ambiente de trabalho, pedras dos 7 chakras, que são 7 cores, né, e também colocar pedrinhas dentro da tua água. Se você não tem uma garrafa assim, ó, que lá na Protea também tem, tá, você pode então colocar dentro da tua água pedrinhas de cristais, tá? E isso ajuda bastante vocês a melhorarem a energia, tá? Agora, para quem ainda não deixou aqui o like, tá? Deixa o like, deixa o coraçãozinho aqui no Instagram e o like lá no YouTube. Para quem não conhece meu canal no YouTube, é só procurar lá Sandra Parma, vocês vão me achar. Se inscrevam no canal, deixe lá o sininho das notificações, tá? Para que vocês possam acompanhar as próximas lives que eu for fazendo, que vai ser muito legal mostrar para vocês um pouquinho de como energizar o corpo, a mente, a alma, o coração e ter uma vida mais leve, feliz, saudável, rejuvenescer, porque olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou fazer 49 anos, quase 50 anos, tá? E eu me sinto mais jovem agora do que há 10 anos atrás. Muito mais jovem. Por quê? Porque há 10 anos atrás eu ainda não conversava com as minhas células, eu ainda não intencionava o que eu queria para minha água, eu ainda não trabalhava dentro de mim o rejuvenescimento. E isso tudo, ele agora, né, trabalhando toda essa parte, eu me sinto muito mais jovem, muito mais energizada, entusiasmada pela vida, cheia de planos, cheia de projetos. Por quê? Porque eu trabalho as minhas energias e transformo tudo que é negativo em positivo. Se eu posso, você também pode. E eu acredito em você. Se você quiser, você pode sim. Tá bom? Quero deixar aqui um grande abraço a vocês. Fiquem com Deus e até breve.